Chegamos na aula de cores e círculo cromático. Sei que muitos de vocês tendem a ter muita dificuldade em cores. Isso é completamente comum. Quanto mais a gente estuda sobre cores, mais coisas vão surgindo ali na nossa cabeça, mais regras vão sendo criadas e no fundo, nada mais importa do que apenas você ter um feeling, ter uma boa harmonização nos seus trabalhos com as cores. 100% baseado no círculo cromático. Não vamos falar sobre o significado das cores, que o azul representa paz, tranquilidade, o laranja riqueza, o vermelho e o amarelo juntos fazem as cores do fast food. Não, isso você pode dar um Google aí, pode fazer o estudo da melhor maneira possível gratuitamente. Mas o que eu estou aqui para falar para vocês, fundamentos das cores, como elas se comportam, como elas transcendem ali entre a relação de cor, luz e natureza. E a partir daí, a gente entender qual a importância do círculo cromático nos nossos trabalhos, tá? No que a gente está fazendo. E a partir disso também fazer com que os nossos trabalhos, a partir de agora, eles tendam a usar sempre a junção de cores harmônicas ali dentro de um círculo, dentro de um espectro. Antes de a gente ir para a prática do círculo cromático e tudo mais, vai um pouquinho de história aí para vocês entenderem qual que é a relação da luz, cor e natureza. Então a teoria das cores é um estudo que revela a associação entre luz e natureza. Muitas pessoas, muitos estudiosos tentaram entender como que os nossos olhos enxergavam tantas determinadas cores em frações de segundo. E são grandes estudiosos que deram início ao entendimento do processo da formação das cores. Então, antes do estudo da psicologia das cores, houve primeiramente vários estudos referentes ao processo da formação. Como os nossos olhos enxergam tantas cores ao mesmo tempo e como esse espectro acontece. Por que a gente enxerga dessa maneira e por que a luz é a principal culpada de tudo isso? Com o passar do tempo, essa teoria ela se tornou mais extensa, né? Aí foi para o lado da psicologia, foi para o lado da observação do ser humano, da arquitetura, do design, da moda. Então, por isso que é importante a gente entender essa base para a gente poder construir uma consolidação das nossas ideias a partir desse ponto. Tudo isso que a gente vai estudar aqui hoje, ele é um experimento feito por Newton, porque é ele que trouxe a criação do círculo cromático, fazendo com que uma luz do Sol atravessasse o prisma, esse prisma que ele está segurando aí na mãozinha. Newton criou uma sequência de cores chamada de espectro, o famoso arco-íris, todas as 7 cores do arco-íris. Essas 7 cores são as cores que chamamos das principais cores bases para a criação de outras cores complementares e tudo mais. Então Newton conseguiu entender que todas as cores eram criadas a partir desta base, quando ele fez esse experimento. Ele é uma representação, esse desenho que vocês estão vendo, é uma representação de como as cores se comportam em relação entre luz e natureza. É quando eu consigo revelar nesse prisma que dependendo da intensificação da luz, das sombras, que eu estou tendo naquele ambiente, eu vou intensificar ou diminuir os tons de saturação das cores e tudo mais. Círculo cromático, então, que é a ferramenta que nasceu a partir desse estudo do Newton, que acabou se tornando essencial não só para designers, tá? Designers de interiores, como eu já falei, design de moda, qualquer tipo de design, qualquer tipo de criação, ele passa por algo que a gente chama de contraste. Quando eu quero encontrar um contraste entre duas cores, quando eu quero trazer uma regra de harmonia no meu trabalho, o círculo cromático será o meu melhor amigo nesse momento. O uso das cores para você passar a mensagem, ele é muito importante. Então, quando entendemos que o círculo cromático ele cria, esses grupos de composições, a gente pode usar e abusar disso para que as nossas artes estejam ali com um fundamento pelo menos baseado nesse estudo feito pelo Newton. As cores harmoniosas são aquelas que funcionam em conjunto e que produzem um esquema de cores atrativo. Quando que eu sei que as minhas cores estão boas ou estão ruins? Agora você vai ter não só o seu feeling, se você é um cara que já trabalha sem o círculo cromático, consegue fazer isso de uma maneira interessante, agora você vai ter um fundamento ainda melhor. Então eu trouxe as 4 principais, que são as que eu, Felipe, trabalho. A gente vai ter outras também aí no uso do círculo cromático, que é um exercício prático que a gente vai fazer já já. Mas análogas, complementares e tríade e monocromático são os estilos que eu uso em minhas artes. Se vocês pegarem um pouco do design prático, e agora que vocês estão pegando esse esqueminha de cores,
vocês vão poder fazer uma busca aí no círculo cromático e vocês entenderem melhor nesses meus trabalhos. Estão todos baseados no círculo cromático. O que eu quero ensinar para vocês agora nesse exercício prático é como você pode harmonizar seus trabalhos utilizando o círculo cromático. Confere aí. Vamos lá. Agora eu estou aqui, né, no meu habitat natural, né? Estou no Photoshop. Eu vou poder explicar um pouquinho melhor essa relação, né, entre círculo cromático, psicologia das cores e como a gente pode trabalhar essas harmonias que eu comentei para vocês aí. Análogas, complementares e tríade e monocromática. Eu tenho aqui também o meu círculo cromático. Vocês podem obter eles aí. Se vocês estiverem usando, claro, a última versão do Adobe Photoshop, vocês já vão ver aí que tem um círculo cromático aqui em janela, extensões e temas do Adobe Color. Mas antes de a gente ver toda essa questão da harmonia das cores e entender como funciona cada uma dessas 4 que eu citei, a gente precisa voltar lá para a 4ª série, lá para o jardim de infância e resgatar algumas coisinhas sobre primárias, secundárias e terciárias. Então, o RGB, né, que é o modo de mesclagem aí usado por todos os computadores do mundo, que é o Red, o Green e o Blue, essas são cores que são a base, por isso que elas são as primárias. Depois das primárias, a gente consegue mesclar a fusão entre elas. Quando a gente começa a fazer a mesclagem entre as primárias, a gente tem as secundárias. E a mistura entre as primárias e secundárias, formamos as terciárias. Quando eu trabalho apenas com cores primárias, eu estou fazendo com que eu tenha uma tratativa diferente no meu trabalho, de muito contraste. As secundárias, juntamente com as primárias, eu sei que por si só já são harmonizadas, né? Porque é um conjunto das primeiras. E as terciárias também são cores que a gente pode entender que estão um pouquinho fora do uso comum, mas quando juntas e harmonizadas com as suas irmãs, a gente consegue fazer mesclas interessantes. Individualmente, uma cor ela pode não ter um significado expressivo. Quando você vai lá na Google, vai procurar sobre o que o vermelho significa, o que o azul significa, o que o laranja significa, você vai estar encontrando explicações, no meu ponto de vista, um tanto quanto vazias. Porque uma cor sozinha, ela não tem o poder de fazer uma persuasão de uma compra, de gerar uma emoção. Então uma cor individualmente, para mim, Felipe, não significa nada. O que vale é o conjunto que a gente vai estar fazendo nesse trabalho. E é por isso que a gente entra no estudo das harmonias de cores voltadas para o círculo cromático. A primeira cor que a gente tem aqui agora para trabalhar são as cores análogas. É o círculo cromático mais fácil que a gente pode encontrar, que a gente pode estar usando, muito presente no cinema, muito presente no design de interiores. São as cores que acabam rendendo pouco contraste, mas trazem comunicação, elegância e sensibilidade também na hora de transmitir a mensagem. Aqui do ladinho, ó, a gente tem esse botão onde a gente pode escolher as cores análogas. E aqui a gente consegue trabalhar um pouquinho de uma maneira interessante, fazendo com que a roda aqui ela gire de acordo com as nossas necessidades e o que a gente está procurando. Essa do meio eu posso ir para dentro, onde as cores vão ficando um pouquinho mais pastel. A matiz, ela vai ficando, quanto mais próxima a cor fica do branco, né, a matiz dela vai ficando um pouco lavada. E conforme a gente vai deixando ela mais perto das pontas, né, do círculo, eu tenho as cores vibrantes. Então, conforme eu vou fazendo aqui, rodando o meu círculo, eu vou tendo ali em cima todas as cores análogas e exemplos que a gente pode estar imaginando. Então aqui a gente tem um exemplo bacana sobre design de interiores, né? Onde a gente tem uma cor laranja e uma cor amarela, contrastando aqui pertinho uma da outra. E também aqui nesse frame de avatar, onde a gente tem o círculo aqui um pouquinho mais próximo do azul, do roxo, complementares e monocromáticas. Eu, Felipe, se vocês pegarem aí as minhas artes e tudo mais, você vai encontrar muito dessas mesclas. Por quê? São harmonias que trazem muito contraste, são harmonias vibrantes que parece que a cor vai saltar da tela. Quando eu coloco um amarelo do lado de um roxo, igual vocês podem ver aqui na modelo, ele traz uma sinergia, uma energia tão grande que eu gosto de fazer isso nos meus trabalhos. Então eu tenho um clássico exemplo aqui de uma complementar, onde a gente tem um amarelo e um roxo, e também o verde e o vermelho. Eu vou rodar aqui agora o nosso círculo, ó, vamos colocar complementar, e aqui, eu até achei muito legal essa ideia aqui que eu tive de colocar isso aqui no Photoshop, porque a gente pode ver aqui, ó, ao mesmo tempo tudo que eu estou fazendo e todas as opções que eu posso ter. Então aqui, ó, eu estou criando um amarelo e um roxo,
o verdinho limão com o rosa, o aqua com o laranja e tudo mais. Por que eu trouxe essa foto do Visão? Essa foto do Visão a gente tem o contraste do, igual eu estava comentando aqui, do verde e do vermelho. Porém eu tenho essa quebra aqui que é o amarelo. O amarelo ele não está dentro dessa cor complementar aqui, ele não faz parte. Por que eu trouxe ele? Na linguagem de cores complementares a gente precisa trazer uma cor de quebra. Na modelo nem tanto, porque ela, como é uma foto, esse fundo preto já trouxe toda a quebra que a gente precisava para não ficar um contraste que vai chegar e arder os nossos olhos. Mas na parte do Visão, se ele não tivesse esse contraste com o amarelo que está debatendo aí nas cores complementares, talvez esse resultado não seria tão interessante assim. Esse personagem que é caricato, né, dos quadrinhos, e agora na TV, utilizando, né, o uniforme dele dos anos 80, 90, não sei, mostra que as cores complementares funcionam, mas a gente precisa de uma quebra, de uma terceira cor, onde vai trazer harmonia. Então não é uma regra exata. Cores diferentes de exatas não tem uma fórmula onde eu vou somar A mais B e vai dar a cor da qual eu preciso. Eu tenho que entender os conceitos, eu tenho que entender as regras para eu poder quebrar uma por uma. Quando a gente parte para a tríade, são cores das quais a gente precisa ter um domínio um pouco melhor do nosso círculo cromático, porque a gente está fazendo com que as nossas cores, além de ser muito vibrantes, a gente vai estar usando paletas de cores não tão de uso comum, e isso pode causar uma certa estranheza caso eu use isso de uma maneira errada. Para eu chegar nesse resultado que está ali, ó, que está na fotinha aqui de um episódio de Black Mirror, a gente pode chegar um pouquinho mais para cá, ó, no vermelho, no azul. Eu vou chegar ao máximo aqui que eu posso para vocês entenderem uma coisa, tá? Eu tenho aqui uma combinação de tríade que chega próximo, né, às cores que eu tenho nessa foto. Aqui eu tenho essa base aqui, que ela não é uma base, um verde, que não chega nem perto desse amarelo. Mas como a gente pode realmente fazer, como a gente tem essa liberdade de aumentar e diminuir a saturação, não é que eu precise usar exatamente o verde aqui, tá? Isso aqui é uma complementação de tríade, é uma harmonia de tríade, de três cores que estão opostas e de frente para si no círculo cromático. Mas não é por conta disso que eu preciso usar realmente aquela cor. Eu posso me aproximar dela aqui no círculo cromático. Como eu já falei, repito, não é uma fórmula mágica, tá? Aqui do ladinho também, eu vou trazer essa foto aqui dessa calça da modelo totalmente em tríade. Se vocês colocarem aqui para rodar no círculo cromático, você vai conseguir chegar praticamente nas cores que ela usou aqui. E também esse loginho aqui da Google Lens, eu acho que também está dentro, mesmo tendo esse verdinho aqui, que causa a quebra, né? Não está aqui na tríade, não tem problema nenhum, ele também a gente pode considerar uma tríade, certo? E aqui também, na parte monocromática, a gente entende o uso da mesma cor em diferentes matizes. Então essa matiz foi a que eu mostrei para vocês, ó, eu vou colocar aqui monocromático, e vocês vão entender. Vamos colocar nesse azul que já está aqui. Olha só, conforme eu tenho os meus pontos de interesse do azul, eu posso trazer esse azul para perto. Tá vendo como ele ainda está meio lavado? A gente pode trazer ele mais para cá e pode trazer também essa harmonia para cá. Essa paleta de cores é exatamente essa aqui. A gente tem esse roxo que está aqui, a gente tem esse azul mais forte que está aqui na parede e todos os elementos que estão compondo essa cena, grande parte deles, né, tirando o branco aqui, fazem parte de uma ambientação monocromática em azul. Isso é muito usado para atrair a atenção do público, criar foco e dar esse suporte para a legibilidade. Se eu venho aqui e coloco um texto por cima disso aqui, ele vai dar uma leitura bem interessante e uma comunicação bem clara. E o mesmo acontece na paleta aqui também de Mad Max, onde a gente tem uma matiz de saturação que, na verdade, a gente poderia até falar que é uma cor análoga, né? Que a gente tem um amarelo e laranja próximos um do outro. Mas a gente pode considerar também por conta de a gente ter também outros elementos dessa cena que fazem parte da mesma matiz de saturação deste amarelo. E conforme a gente passou aqui, né, por todas essas quatro combinações, se você pesquisar aí, você vai encontrar muito mais combinações do círculo cromático. Porém, a gente dominando essas quatro aqui, você já vai ter uma ambientação legal em todos os seus trabalhos.